Senta aqui, ó. Então, a gente vai falar do estilo. Maria acordou. Tio Gel tá chegando com Cida. Você quer que ele pegue você aqui embaixo já? De carro? Ou você quer levar ela lá? Deixa a Aline. Aline, teu áudio tá aberto. Eu vou... A tia tá aqui, todos os brinquedos da loja estão esgotados. Eu tranquei o áudio de Aline. Qualquer coisa pede para ela falar, de repente eu destranco. Porque eu quero muito que vocês participem. Por isso que eu falei, estão ouvindo direitinho. Certo. Porque é um assunto que é muito original no sentido de ser muito atual. A gente está construindo ainda, né? O que é que vai ser da casa, né? Assim, como é que vai ser as novas maneiras da gente se comportar com a casa. Nós, e quando eu falo nós, incluindo nós e toda uma sociedade, né? Então, assim, a gente vai falar do estilo wabi-sabi, né? Para ajudarem vocês até a construir um personagem, digamos assim, para fazer de briefing. Pode ser uma pessoa conhecida, pode ser um amigo, enfim, para vocês fazerem, criar um briefing. Então, assim, eu acho bacana, de repente, vocês, se vocês idealizarem algum amigo, idealizarem alguém que vocês possam pegar as características para montarem um briefing dentro do estilo, tá certo? Porque esse estilo, ele vai, a gente vai conseguir trabalhar com os conceitos que a gente deu, né, de conforto lumínico, de conforto térmico, né, a parte toda que a gente deu de ventilação artificial e climatização, né? Então, assim, e juntamente com novos conceitos e conceitos também antigos e híbridos que a gente está tendo que mesclar no habitat atual, tá certo? Então, assim, onde está a tendência de 2020? O que é que vocês acham disso? Porque, assim, geralmente, em Milão, quando a gente depois da feira, que a gente vê um monte de lançamentos que são jogados no mercado, né? Hoje em dia de forma virtual também. Então, assim, com essa pandemia, eu acho que mudou muito, né? Então, assim, o que é que vocês acham sobre isso? Porque vocês lembram logo quando eu comecei a dar aula, que eu falei um pouco da tendência com vocês, do que era a tendência, como é que se construía a tendência, né? E, enfim, através de estudos, através do comportamento das pessoas, de como que as pessoas estavam agindo para poder ser lançada uma tendência, né? Só que a gente se viu com um fator novo, né? Um fator de pandemia, onde todo mundo teve que parar e todo mundo teve que se modificar naquele momento, né? Então, o que é que vocês acham? Onde é que está a tendência de 2020? Meninas? Cadê? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, o que é que vocês... Eu já destravei até o microfone de Aline. Onde é que vocês acham que está a tendência em 2020? Dentro de casa, professora. Exatamente, porque está sendo uma construção, né, onde cada pessoa está vendo as mudanças, enfim, de uma forma generalizada. Eu acho que agora, cada vez mais, a gente vai ter aí hall de elevador e área de serviço também, né? Aqui em casa mesmo eu abandonei a porta da frente de entrada. A gente só entra pela área de serviço. E tem um esquema lá, todo montado. Onde bota sapato, o tanque virou pia. Isso. Então tem que ter tudo já
à disposição. Aí a gente vê que as formas, né, da gente se comportar com a casa da gente vai modificando a tendência. Então, assim, o que era algo, digamos, entre aspas, tendencioso em janeiro, isso aí se modificou e está sendo construído hoje em dia, né? Então, assim, tem alguns artigos, né, de faculdades, né, que são científicos, que eu li, né, poucos, mas a gente lê muita reportagem. A Forbes mesmo tem uma reportagem da Forbes sobre a casa eficiente, até o título que foi usado naquele estudo da Eletrobras, né, que eu mandei para vocês logo no início do semestre. Então, assim, eles estavam falando sobre a casa eficiente, as modificações todas que a gente está presenciando, né, e que essas que vão ser as tendências de 2020, né? Então a gente percebe que a tendência está sendo uma coisa emergencial hoje em dia, né? De uma forma mudou de uma forma rápida, né? Então assim, a tendência de 2020 está no estilo que a gente tem que ver e na temporalidade, porque na verdade a gente sempre esteve ligada a estilo e a temporalidade e essas necessidades de consumo. Então esses três pilares que sempre fizeram parte dos estudos da Home Building Life que eu tinha falado com vocês, que estudavam as tendências atuais. Então, assim, as tendências, provavelmente esses estudiosos já estejam monitorando o comportamento das pessoas, fazendo pesquisas para poder lançar, né, alguma nova tendência, porque daí a gente vê que a Pantone lança cor, então a gente vê várias empresas dando uma direção a partir desses estudos. Mas, assim, eu acredito que hoje a tendência a gente está construindo de uma forma global, generalizada, né? E muitas coisas que a gente já estavam em estudos, né? Elas estão sendo bem mais latentes. As pessoas estão se informando cada vez mais sobre tudo que a pessoa compra, né? Então, assim, a necessidade de consumo é outra, o consumidor também é outro, tá certo? Então, assim, quando a gente estuda o estilo, a gente vê que a tendência está ligada ao estilo, ligado à temporalidade e ligado também às necessidades de consumo, daí vem as apostas do mercado. Então, eu não sei, eu sigo muitos fabricantes, muitos fornecedores, então a gente vê a parte de luminárias, a parte de mobiliário, a parte de revestimentos, todas sendo modificadas. Ontem mesmo eu vi, acho que foi a Decortiles, a Decortiles, um lançamento que eles fizeram, um lançamento emergencial, né? Para estar atendendo esse público. Eu não sei se esse lançamento foi feito foi feito a partir de estudos atuais, mas assim eles tomam partido, né, do que a gente está vivenciando no mundo atual, né? E esse estilo wabi-sabi ele está sendo largamente usado, né, de uma forma como é que eu posso dizer para vocês, mais firme, de uma forma mais concreta, né? Que antes a gente via esse estilo se adentrando, mas a gente via pontos específicos, lugares específicos, perfis de pessoas com esse estilo específico, né? Então, assim, a gente vê que está tendo uma nova adesão, né? De uma massa maior, principalmente porque a gente conta hoje em dia com as redes sociais, a gente conta com a internet, né? Que está sendo uma coisa benéfica, que eu sempre achei que é muito benéfico quando a gente procura informações para agregar nosso conhecimento. Então, assim, a gente tem que estar alinhado, né? Nós, como designers de interiores, tem que estar alinhado com essas novas necessidades, que sempre se modificaram de forma dinâmica, e eu acho que se modificaram nessa fase de uma forma ultra mega dinâmica, né?
Então, assim, quem dita as tendências na decoração? Que é o que eu falei para vocês, né? Quem é que dita as tendências na decoração? Meninas, vocês estão ouvindo? Geralmente a tendência é o mercado. É o mercado. O mercado, eles fazem estudos, eles, na verdade, toda tendência, o mercado lança produtos para atender às necessidades do consumidor. Então, assim, essas necessidades, elas se demonstram através de uma forma muito, muito, hoje em dia, né, muito mais no psicológico da pessoa, no sensorial da pessoa, no conforto da pessoa, né? Então, as coisas, elas estão se norteando de uma forma diferente, né? Do que foi, digo, lançado no início do ano, né? De uma forma, você vê designers fazendo lançamentos de mobiliário até, com um perfil diferente, né? Justamente porque assim as necessidades estão sendo modificadas, tá certo? Então, quais as apostas para os designers de interiores em 2020? Né? O que é que nós, como designers de interiores, podemos dizer? Se alguém perguntar para a gente quais são as suas apostas em 2020, porque o nosso mercado não vai se acabar, né? Ele está se reinventando como todas as profissões estão, né? Por conta também do ser humano, que o ser humano está sendo reinventado, né? Tudo está sendo ressignificado, né? Então, assim, o que é que vocês podem me dizer, assim, como apostas para esse ano de 2020? Porque isso tudo vai estar no nosso trabalho, que eu quero que vocês montem um layout e faça um briefing de um cliente como se o cliente estivesse te contratando hoje, né, para fazer o projeto hoje, com essa crise, com essa pandemia, enfim, as especificações que eu quero que vocês tracem, que vocês montem, pensando também em tudo que a gente está vivendo, que é uma forma da gente estudar, né, e a gente se inteirar do meio que a gente vive, de uma forma mais consciente e mais racional, para a gente usar tudo que a gente vem estudando de forma teórica na parte prática, mas na prática do nosso tempo. Tá certo? Uhum. Me diz. Não, com Eu acho que certeza, os projetos, cimentícios, os projetos biofílicos, o Wabi-Sabi, estará super em alta. Exatamente. Eu acho que as pessoas... meu teclado, eu escrevi interiores errado, né? Por causa do meu teclado, ele tá com um probleminha. Enfim. Mas depois eu vou consertar. Eu botei interior. Mas depois eu vou consertar. Fiz uma bagunça aqui. Mas eu acho que a grande aposta, assim, de nós, designers de interiores, é a gente estar olhando de uma forma global e generalizada o nosso cliente com mais profundidade, né? As pessoas vêm nos procurar para fazer consultorias hoje em dia, né? É uma resposta que eu estou falando para vocês de mim, Bianca, né? Então, assim, eu estou fazendo consultorias hoje em dia de pessoas que já têm projetos, que não querem só modificar a área de serviço, que não só querem modificar o hall de entrada, né? Mas também que querem fazer algumas modificações dentro da casa, né? Então, assim, a gente tem essas apostas de mobiliário, a gente tem apostas de revestimento que a gente vai estar vendo nos próximos slides, tá certo? E que todos eles vão de encontro ao estilo Wabi-Sabi. Ô, Pro, Oi. mas eu acho que a gente tem que levar em conta também que uma cidade como Salvador não acompanha as tendências mundiais de uma maneira tão rápida, né? A gente vê aqui, cada um tem a muito sua ainda todo mundo, assim, a maioria das pessoas quer muito brilho, muito mármore, preto, branco, cinza. O que eu tô falando para vocês é de uma coisa assim generalizada do estilo. Óbvio que assim, quando a gente pensa no estilo, a gente vai, por isso que hoje em dia é muito
é muito comum a gente usar esses estilos híbridos, né? As pessoas misturarem os estilos, enfim, faz parte do estilo wabi-sabi também. Mas, assim, se você for observar, né, o que as características do wabi-sabi estão sendo utilizadas em todos os lugares, né? Por pessoas. Se você, eu entrevistei uma cliente, entrevistei não, conversei, né? Que é uma entrevista que eu faço a partir de uma conversa. Então, assim, as necessidades de hoje de uma pessoa que mora aqui em Salvador, obviamente, cada um tem a sua exceção, porque todo mundo é diferente, mas são as mesmas necessidades que o mundo está tendo, né? E assim, o que vai mudando são algumas especificações, algumas diferenças, né? Então, assim, o brilho, será que o brilho hoje, desculpa, vai ser algo que esteja muito em evidência, né? Os materiais laqueados, os materiais que tenham mais, que sejam espelhados, que não envolvam tanto praticidade, entendeu? Foi Cleide que falou, foi a Aline? Foi Vivi. Foi Vivi. Vivi, então, assim, é só para a gente pensar, né? Esses estilos mais com cinza, com preto, com branco. É óbvio que tem uns clientes que amam, que gostam, mas, assim, as tonalidades que as pessoas vão buscar, quais são? Ainda é uma coisa que está em estudo, mas assim é uma tendência as pessoas buscarem tons monocromáticos para dentro da casa. O cinza, o gelo, o off-white, está dentro dessa gama, entendeu? O que eu sinto conversando com as pessoas é que elas estão agora, atualmente, mais do que estilo e textura, procurando conforto. Isso. As pessoas estão olhando para sua casa, para dentro de casa, e estão procurando conforto, funcionalidade. E saúde, né? E saúde. As pessoas estão muito voltadas para isso hoje em dia, né? Exatamente. Alimentação, exercício físico, né? Formas de como viver melhor. E quando você fala em exercício físico, né? As pessoas... Isso, perfeito. As pessoas buscam o hall de entrada, buscam de uma forma emergencial, né, para atender essa questão atual, né, o hall de entrada, a área de serviço, mas também elas estão vendo a necessidade de ter um home office, né, organizado dentro de casa para trabalhar. Muitas pessoas estão se reunindo, estão fazendo trabalhos remotos, né, por aplicativos como Zoom, Google Meet, enfim, né, pelo WhatsApp, então precisam de um lugar para trabalhar. As pessoas estão se redescobrindo, então, assim, estão fazendo atividades dentro de casa, então aí você vê aqui surge outras necessidades, né, de um espaço para se exercitar. Enfim, isso tudo vai ter que ser contemplado dentro da casa, né? Até mesmo o conceito aberto, né, Bianca, que a gente está vendo muito hoje. Antigamente existia um quarto de empregada, hoje é muito difícil, existe, né, em construções mais antigas. Mas hoje o pessoal está procurando muito o conceito aberto, né, se ampliar o espaço, ter mais integração, é muito bom. Quer dizer, eu acho que vem coisas muito boas por aí pra gente. Eu acho até que redução também de espaço, eu acho. Exatamente. As pessoas querem espaços mais abertos, mais arejados, né? Que aí você vê o estilo minimalista, né? Enfim, eu adoro, né, conversar sobre essas coisas, porque tudo a ver assim com a nossa profissão. E você vê que tudo que a gente aprende em conforto, a gente vai estar podendo fazer de uma forma prática, né? Na hora que a gente faz o nosso layout, na hora que a gente pensa nos materiais, né? Obviamente que vocês podem pegar um cliente totalmente barroco, né? Que gosta de coisas mais voltadas para o barroco, mas ainda assim eles vão querer migrar para outro estilo. É muito difícil você ver um apartamento hoje em dia, se vocês observarem, só com um estilo. Né? Os estilos estão muito híbridos, né? Justamente por conta das necessidades das pessoas. A gente vai ver aqui, né? Então, assim, os conceitos que vão reger as apostas de decoração em 2020. O Urban Jungle, olha, como eu falei para vocês, meu inglês é péssimo. Que é o Urban
Urban Jungle. Quem é que fala inglês aí de bonitinho para falar isso para mim? Urban. Isis. Isis. Fala Isis. Cadê Isis? Urban Jungle. Que na verdade é o Biofilic. Não. Ah, não tá aí não? Porque na verdade é o Biophilic Design. Mas por que eu escrevi isso para você? Porque para vocês? Porque às vezes a gente vai lendo as coisas, né? E na verdade as pessoas vão modificando os termos, né? Mas eu acho que esse conceito de Urban Jungle não é a mesma coisa que Biophilic. Não, não é, mas é uma vertente. Os apartamentos são com muitas plantas. Isso. Então são verdadeiros florestinhas em cada casa. Exatamente. Mas assim, faz parte não é igual ao Biophilic Design, tá certo? Mas ele é uma vertente do Biophilic Design, né? Então, assim, é uma aposta de decoração para 2020 mesmo, né? Hoje em dia as pessoas estão preocupadas com que tipo de planta que vai colocar. Os clientes estão informados. Isso para mim é muito bom. Isso é muito bom. Quanto mais informação que a gente tem, que o cliente dê para você, para mim, eu acho melhor, né? Porque você faz um projeto mais acertado, né? Sustentabilidade e upcycling, né? Tecnologia, curvas anatômicas e conforto, né? Essas curvas anatômicas a gente falou também no início da aula, né? Quando como as pessoas estão voltadas para a natureza. Então, assim, a gente falou até do relevo de Domingos Totora, que ele tem como inspiração os relevos, né, do espaço aéreo de Minas Gerais, né, multifuncionais. Os espaços precisam ser multifuncionais. Então, ao mesmo tempo que você tem uma mesa que pode servir, de repente, você tem uma sala, um sofá table. Então, de repente, o sofá table vai servir também para a pessoa ter a sua mesa de trabalho, serve também de aparador quando a pessoa for servir, enfim, as refeições. Então, os espaços são multifuncionais, monocromáticos. O design sensorial, que é isso que eu falei para vocês, dos revestimentos que eu tenho visto, os posts, né, dos revestimentos. Então, assim, os revestimentos, eles não são lisos, eles parecem uma renda. Eu não peguei, mas, assim, tem uns que você pega, que você consegue sentir, né, como que se tivesse um bordado, né? Então, assim, um alto relevo, um alto relevo. Então, o design está muito mais ligado aos sentidos. As pessoas estão ligadas aos sentidos. O handmade, que é justamente o toque que a pessoa pode dar, né, para quebrar mesmo a frieza do ambiente, que de repente pode ser um ambiente minimalista, mas você pode estar quebrando aquela frieza quando você faz algo que é feito à mão, né? E por mais que não seja feito à mão, as pessoas tendem a querer, por exemplo, uma poltrona, né, que foi feita à mão por determinado artesão. Então, essas coisas já estavam sendo valorizadas e estão sendo mais valorizadas hoje. Então, a gente vê também uma tendência que é super do Web-Sabe, né? O minimalismo versus o maximalismo. Minimalismo e maximalismo juntos, né? De uma forma harmônica, tá certo? E que a gente vai falar um pouquinho disso. Vocês sabem as definições do minimalismo e maximalismo? Hein? Acho que sim, não sei. O nome é autoexplicativo, né? É o oposto. Um é o oposto. Mas como é que vocês explicam dentro de um espaço o maximalismo? Eu ia falar lá na frente, mas falar... Muitas cores, muitas estampas, móveis de estilos diferentes. Isso, exatamente. Muitas texturas. Exatamente. Então, assim, se você tem, por exemplo, dentro do estilo Wabi-Sabi, se você muito, muito ligado às memórias, né? Então, assim, se você faz um espaço minimalista, mas você tem uma poltrona lá que foi do seu avô, né? E que essa poltrona seja de
de um estilo rococó, né? Então, aí você bota aquela poltrona ali, sem nenhum problema, né? Vai e coloca. Então, isso aí é maximalismo também, juntamente com todas essas definições que vocês falaram, tá certo? Justamente minimalismo e maximalismo. Você tem um ambiente minimalista, mas você sente a necessidade de você introduzir algo refeito, você refazer algo, né? Que não é upcycle, é você tá resgatando algo que foi que tem algum tipo de memória afetiva para dentro do seu ambiente, que isso aquece de uma forma sensorial, né? De uma forma mais dos sentidos mesmo. Então, assim, você fazer essa mistura de você usar grandes formas, né? Sem estar muito preocupado em estar seguindo um padrão específico de estilo. Geração Y. Essa geração vai ser a geração que a gente tem que pensar quando a gente pensa em design de interiores, né? Essa geração que tá inclusive solicitando mudanças, né? De estilos, de vida e de casa. O que é que vocês podem me falar da geração Y? Para eu já li um monte de coisa de geração Y, mas esqueci. Isso. Não, a gente sempre vê, porque é uma coisa que a gente vê, a geração Z, a geração Y, então assim, a geração Y, ela é uma geração deixa eu botar aqui, a gente tem aqui, eu vou acelerar aqui só para a gente ver esse cronograma. A gente tem a geração X, a geração Y, né, e a geração Z. Então, assim, hoje em dia, a casa, ela está norteada pensando nessa geração Y, né, que são dos consumidores atuais, tá certo? Então, assim, elas têm elas são sempre conectados, são questionadores, priorizam a experiência em detrimento da posse, são embaixadores da sustentabilidade. Então, muito diferente da geração passada, que se preocupava muito em ter, eles se preocupam muito em ser. Então, eles se informam do que compram, né? Do que eles são mais preocupados com o consumo, são mais preocupados com o ambiente em si. Então, a autenticidade, praticidade, a busca por novas experiências são características dessa geração, né? A relação dessa geração com a casa também está mudando. Hoje, a casa significa lugar no mundo onde tem a sua cara, onde você se sente representado, pode ficar à vontade, viver do seu jeito, receber amigos quando quiser e recarregar as energias depois de um dia cansativo, né? Então, essa é a geração Y, ou os millennials. Não é mais não é mais escritura, metragem, número de quartos ou quantidade de vagas que tornam uma casa sua e tão especial, mas a vida que se vive ali dentro, né? Então, assim, todas essas questões que vocês levantaram anteriormente, né? A questão da saúde, a questão do conforto e a questão do bem-estar, isso traça muito o perfil da geração Y. Por isso, cada canto da casa ele precisa ser pensado sob a ótica da experiência que será vivida ali, não só apenas da estética, né? Então, existe um estilo, existe, mas não pensa só em ter o sofá combinando com outros, com a poltrona, de estar sendo tão padronizado, né? Então, isso é uma característica dessa geração Y, que é uma geração que a gente vai tá vendo e vai estar nos solicitando durante algum período. É óbvio... Prof. Oi. Eu acho que uma coisa bem sintomática é essa questão de muita gente vivendo de aluguel por opção, como é meu caso, por exemplo, e querendo viver bem na sua casa de aluguel. Não Exatamente. Exatamente. Porque justamente buscando isso. Não fica preocupado em ter. A pessoa não se preocupa em ter. A pessoa
a pessoa quer viver dentro da casa de uma forma intensa, né? E quer que a casa represente, quer que a casa represente ele mesmo, né? Então o conceito No da nosso casa... caso, não é nem essa questão mais filosófica da posse, é porque não é um investimento que nos interessa, mas ao mesmo tempo a gente não quer viver assim, né? Como se não estivéssemos na nossa casa. E eu conheço vários amigos assim. Isso, você não pode fazer muitas interferências caras que depois você não possa levar com você, mas por outro lado, você precisa fazer o mínimo para que você realmente se sinta na sua casa. É que essa é a questão de pertencimento, né? Você precisa pertencer na sua casa. E isso é uma coisa que a casa precisa ter a sua cara, né? Por mais que você siga um estilo, que você goste de determinado estilo, mas a casa precisa ter aspectos desse pertencimento, né? Você não tem necessariamente que se ter, né, a questão da posse, mas você tem que pertencer, não é? Então, assim, essa é um estilo, provavelmente daqui a alguns anos a gente vai precisar entender, porque assim, quando a gente vê a geração Y e se aprofunda mais um pouco, a gente pensa na tendência e naquela questão de atender as necessidades desse novo mercado. Então, quem são esses novos mercados? Né? De uma forma, quando eu falo isso, eu falo de uma forma ampla. Óbvio que quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai com as especificidades do cliente, obviamente, mas a gente precisa entender de uma forma ampliada, digamos assim, de uma forma mais ampla, esse universo que está sendo desvendado, né? E eu acho isso incrível, né? Então, assim, desculpa, essa geração Y, né, são pessoas que nasceram entre 80 e 94, né? A globalização, a estabilidade econômica e surgimento da internet, né? O contexto, comportamento abstratos, questionadores e globais, e prefere experiências, né? Então, festivas, viagens. Então, assim, muito diferente da geração X, que estava muito mais preocupada com status, com marca de carro e artigos de luxo. Essa geração, ela prioriza outras coisas, né? Como eu disse para vocês, a gente não pode, obviamente, generalizar, mas a gente precisa entender, né, que o mercado ele se movimenta de uma forma, a tendência se movimenta de uma forma, e hoje em dia essa geração aqui ela é importante quando a gente vai pensar no morar de hoje em dia, tá certo? Daqui a alguns anos a gente vai se preocupar com os nascidos em 95 e 2010, que vão ser os nossos futuros clientes, tá certo? Então, mesmo que eu mesmo sou da geração X, né? Eu nasci nesse intervalo aqui, né? Mas eu me considero hoje em dia, apesar de ser da geração X, eu tenho muito da geração X, mas eu carrego em mim muitas especificações, né, especificidades, digamos assim, da geração Y, né? Até porque a gente vai tendo contato, mesmo que virtualmente, com algumas questões. Então, assim, a gente vai se moldando, entre aspas, né? Apesar de ser de outra geração. E a gente precisa entender esses clientes que estão vindo para o mercado, tá certo? Então, assim, o inverso do conceito, o estilo Wabi-Sabi, né? O inverso do conceito atual da beleza. Então, assim, se a gente tem um padrão de beleza no estilo Wabi-Sabi, o inverso desse conceito de estar tudo combinado, de estar tudo casado, de estar tudo simétrico, né? Então, assim, a gente vê que o conceito o inverso desse conceito, do conceito de beleza, de estar tudo dentro de um determinado padrão, né? Então para a gente sair um pouco do design de interiores. Ontem eu ouvi um post de uma pessoa que faz harmonização facial, que é meu amigo, que é dentista, né? Então, assim, ele já está falando, não fazemos a harmonização não para padronizar o rosto, mas para
poder fazer enaltecer alguns pontos do seu